pessoal, então agora vocês viram aqui as apresentações em relação ao núcleo de arqueologia. Pois bem, vamos agora discutirmos aqui nos caminhos da arqueologia. Que objetivos é esse realmente nessa continuidade? Então, o que nós estamos esperando, né, com relação a essa frase que nós colocamos de efeito, né? Então, para mim, é uma evolução que nós tivemos, né, mesmo com todas as limitações, do que era esse nosso núcleo inicialmente lá em 83 e como ele está hoje sendo reformatado com as novas inovações, certo? Posso? Pode, sim, deve. Então, olha só, todas as nossas ideias e todos os projetos desenvolvidos, o que eles visam, né? A aproximação da comunidade junto com o núcleo de arqueologia, junto com a educação patrimonial, né? Que a comunidade se envolva, que ela se sinta mais à vontade, porque até então, né, a gente, em princípio, se tinha algo bastante fechado, com pouca procura. Pouca procura das pessoas. E tem uma coisa também que as pessoas acham que a arqueologia é uma coisa elitizada. Não é. Né? Que eles vêm aqui, eles olham um determinado monumento com uma curiosidade e não se sentem à vontade de procurar algum lugar para investigar, para descobrir. Então, a ideia é essa, é transformar o núcleo de arqueologia e a educação patrimonial em algo mais acessível para as escolas, para a comunidade, para uma pessoa que tenha curiosidade, para o turista também, que é importante, né? E para a própria prefeitura, que às vezes desconhece o nosso trabalho, né? Aqui, com exceção da SMED, que é parceira, e da cultura, né? Os outros setores, eles não conhecem muito. Às vezes eles têm uma informação que existe, mas não que a gente está aqui à disposição para pesquisas. A gente tem conversado muito com o pessoal da comunicação, quando acontece um furto de uma estátua, por exemplo, que já aconteceu. Sim, eles vêm até nós, né? Querer saber o que aconteceu, quando é que foi, que providências foram tomadas. A gente também faz levantamento em campo, procurando, né, que situação está esse patrimônio. E é bem interessante essa de campo. Tem várias histórias em torno disso aí. Mas tem uma bem interessante assim, a gente está trabalhando, às vezes, né, no resgate e tal. Já aconteceu, as pessoas chegam lá e ficam, o que é que estão procurando? Tal? Aí quando a gente mostra, muitas das vezes, que é, na verdade, um pedaço de cerâmica, às vezes, né, Guarani ali, é só isso que vocês estão procurando? Sim, não é só isso, porque aquele pedaço ali, ele tem uma informação, isso falando em pré-colonial. Da mesma maneira, quando se encontra a porcelana ou outros objetos metálicos, né, ferrosos que tem, não é só aquilo ali tem toda uma história por trás daquilo ali. Então, é essa desmistificação que a gente tem que fazer em relação, principalmente à arqueologia, é justamente que o patrimônio não quer dizer que seja aquele valor ouro que tem, mas sim a representação daquilo em termos de estudo e ciência para fomentar, para desenvolver a parte historiográfica sobre esse bem, né, esse vestígio que ali está. É isso que a gente tem que ter ideia. Por isso que a gente se coloca sempre à disposição, principalmente para as crianças, né? Quando a gente vai na escola, é essa ideia. Assim, da mesma maneira que o professor Rogério muitas das vezes vai para a escola e às vezes as crianças não têm nem ideia de que aquela estátua ali tem uma representação, aquilo ali na historiografia, e aí é uma competência nossa, né? De se falar, primeiro, do valor que é artístico, né? Quem fez aquela obra ali é arte, né? Quem a fez, que época aquilo foi colocado, o que aquilo ali representava, o que representava aquela figura dentro do aspecto historiográfico e, obviamente, a gente tem que ver o outro lado também, não só o que aquela figura representava naquele momento, mas hoje, com a historiografia crítica, o que está por trás também da ação daquela pessoa ali ou daquele monumento que ali se encontra. Da mesma forma, assim, que a gente tem algumas contradições aqui em Rio Grande que são bem claras, né? A única cidade legalista que nós temos no estado é que está com os restos mortais do general Bento Gonçalves. Muitas pessoas não sabem o porquê. Foi um concurso público, não foi porque nós éramos farroupilhas, não. Foi para um concurso público. A família disponibilizou os restos mortais para quem fizesse o monumento à altura do herói Farroupilha e Rio Grande ganhou.
E o Rio Grande ganhou. Tanto é que na Praça Tamandaré nós temos o monumento do Bento Gonçalves ali, aquela representação bem heróica ali, né, que os dois leões naquela representação, que não houve vencidos e vencedores, mas é uma questão de discussão mais academicista, né, tem que ver a parte bem crítica em relação àquilo que é perpassado para quem ali tenta entender. É o fato de que a praça tinha, onde está o monumento, isso poucas pessoas sabem, um chafariz. Esse chafariz está lá no lago, perto da antiga beneficência portuguesa, que está desativado. Lá que estava o chafariz. Ele foi retirado para colocar esse monumento ali, né, pela época quando ganhou essa concorrência. Vamos botar uma concorrência pública, vamos botar assim, mas foi, na verdade, uma disposição da família em que fizesse o monumento à altura. Então, assim, são representações que a gente tem que ser passada para essas crianças, né? São histórias que a gente tem que, consequentemente, botar eles a par disso aí. Então, também a gente tem que ter ideia de que todos esses monumentos têm a história factual e existe hoje uma historiografia crítica por trás dele. Então, isso é uma preocupação nossa lá no núcleo, que é essa apresentação, contar a verdadeira história que se tem, né, por trás de tudo isso. Falar alguma coisa, professora? Para reforçar, professor, exatamente, acho que a educação patrimonial, ela tem essa tarefa de exatamente qual é a realidade que nós temos hoje em Rio Grande, né? Nós temos isso começando pelo patrimônio material, né? Que nós temos a questão do patrimônio imaterial, que aí seria uma discussão mais ampla e até para um outro momento, porque aí falaríamos das nossas manifestações culturais, né, espirituais, que é uma outra dimensão, né, que nós aqui enquanto NPA também precisamos trabalhar. Mas partindo, né, do simples ao complexo, né, e partindo do material, do concreto palpável, nós temos, né, como já foi colocado aqui, nós temos, por exemplo, uma quantidade de estátuas com as suas representações, como falou o professor Érico, e as pessoas todos os dias vão e vêm, passam por essas estátuas, atravessam as praças, e simplesmente ignoram a existência delas, não dão a menor simplesmente nem registram a visão e a imagem das estátuas. Isso também acontece com as casas históricas. Algumas casas históricas, ela, pela sua beleza arquitetônica, ela atrai a curiosidade e o interesse de alguns, mas com relação à nossa estatuária, por exemplo, a gente percebe exatamente esse distanciamento, essa ausência de interação, essa ausência de significação no cotidiano e no imaginário dos rio-grandinos. Então, acho que esse é um debate importante que a gente tem que fazer. E muitos diriam, porque essas estátuas, elas são figuras do passado, elas não representam mais nada para ninguém, mas a gente não pode esquecer que esses patrimônios, tanto as estátuas como as casas históricas e vários outros exemplos de patrimônios, eles são fontes, né? Eles exatamente são capítulos de um passado que existiu, de uma história que existiu. Então, a questão não é ignorar a existência dessa herança patrimonial. Fazendo isso, nós acabamos apagando e rasgando nossa própria história. Muito pelo contrário. Nós precisamos, como o professor Érico enfatizou, nós precisamos resgatar a representatividade e a significação, né, dessa enorme herança patrimonial, exatamente para que a gente resgate a nossa própria história. Para que a gente reveja a nossa própria história, para que a gente consiga trilhar caminhos melhores no futuro. Não adianta colocar os estados abaixo para daqui a 10, 20 anos nós vivemos uma nova ordem política, por exemplo, né, isso fazendo uma brincadeira psicológica, para daqui a algum tempo nós temos uma nova ordem política e novas estátuas serem erguidas. A questão não é essa. O grande desafio da educação patrimonial não é a negação dos patrimônios, e nem mesmo, como o professor Érico falou, a exaltação desses patrimônios, mas exatamente reconhecê-los como fontes históricas, como fragmentos da nossa história que tem que ser resgatados. E para contemplar a fala do Rogério, a comunidade rio-grandina ela tem que se sentir dona, se sentir representada
no sentido de que daquilo pertencer ao teu município e desenvolver também o sentido de cuidado, porque a gente tem visto muitos furtos e muitas pessoas veem isso e não comunicam, porque não tem um conhecimento, não tem um pertencimento, e assim a história do município vai se perdendo. Então, acho que resgatar, por exemplo, através dos educadores patrimoniais, é uma boa ideia, porque isso vai para a escola, isso dissemina numa comunidade, e aquela estátua, não digo que as pessoas talvez deixem de roubar, mas elas vão pensar, né, que aquilo equivale para a sociedade, tem um conhecimento histórico por trás, foi importante num determinado momento histórico. Então, todas as falas e as nossas atitudes é no sentido de que, além de proteger, trazer um sentimento de orgulho, né, do nosso estatuário, do nosso patrimônio, e também o sentimento do pertencimento, né, de tu ter orgulho da tua cidade, de ter, num determinado momento, está acima da educação, tem que se fazer isso aí através Exatamente, da é educação, um né? trabalho, sabe, de repente tu não concorda muito com a história daquela estátua, mas tu sabe que ela está ali para tu te lembrar até do momento histórico que existiu e hoje não combina mais com a realidade atual, porém existiu, foi um fato histórico, né? E assim a gente vai tendo novas estátuas e novas histórias e novos momentos. Eu tenho um exemplo disso que realmente dá certo a gente informar, e no caso da educação patrimonial, que o professor Rogério atuando, de formar também. Nós no interior tínhamos um problema sério de destruição de sítios, principalmente cerritos. E hoje, da gente ir no interior, formar, mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é um cerrito, isso aqui é um material, tem um material aí, isso tem uma representação patrimonial arqueológica, isso aí tem uma importância na arqueologia, isso aqui é a nossa história que ocorreu no passado, o material que se encontra, mostrar qual o material que a gente encontrava ali. Muitos desses locais existem ainda sítios que estão intocados, né? Não foram... nós temos relacionado eles aqui, mas não foi feita nenhuma pesquisa. Eles se encontram, né, praticamente estéreis, sem nenhuma interferência, e os proprietários cuidam. O próprio morador Eles dizem, não, ali não entra, ali as pessoas não, eu não deixo ninguém cavar, abrir valeta, não, aquilo ali a gente deixou ali guardado. Então, se a gente conseguiu fazer isso no interior, às vezes com pessoas bem simples, né, e mostrar a eles essa realidade da arqueologia, eu estou falando em arqueologia, né, pré-colonial, e às vezes até mesmo em alguns locais que a gente encontra resquícios coloniais de importância, os proprietários desses locais, eles se sentem responsáveis. A gente transfere essa responsabilidade que nós temos dentro do núcleo. Isso é o que eu considero a nossa caminhada arqueológica, né? Nosso caminho na arqueologia está sendo cada vez melhor, porque nós estamos tendo retornos positivos, retornos bem positivos em termos até mesmo de preservação. Porque antes acontecia muito de as pessoas simplesmente destruir, aquilo ali eram uns caquinhos, né, de cerâmica, aquilo não é nada, aqueles índios estavam ali. Então tem toda essa ideia, aquela casa ali, a casa velha destrói, vamos fazer uma coisa bonita, nova, né? Não, hoje as pessoas estão tendo consciência, então o próprio IFAI tem essa orientação. Muitas das vezes você já deve ter visto que tem fachadas que estão sendo mantidas, porque a estrutura interna da casa não oferecia mais nem condições para restauro. Ela já estava numa situação mais deplorável. Então, foi considerado que seria o melhor restaurar a fachada. E ela tem uma história daquela fachada ali, né? Arquitetonicamente, aquilo tem uma importância, né, em termos de patrimônio, e assim sucessivamente. Então, acho que a nossa conversa, assim, a nossa troca de informações agora, né, espero que suscita a vocês todos aí a realidade que se vivencia com relação ao patrimônio, em relação à arqueologia. Nós vamos nos despedir nesse momento de vocês aqui, né, e dizer que estamos à disposição e, quem sabe, em outros momentos nós venhamos a nos ter um novo encontro para falar sobre patrimônio, sobre arqueologia, para informar e formar. Um grande abraço a todos.